Glória a Deus, por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, trazendo mais uma mensagem de resposta para a escola bíblica. Então alguém nos perguntou e pergunta sempre para nós, nos grupos de WhatsApp que a gente tem todo dia, de áudio de ensino bíblico, e sempre vem alguém com essa dúvida: as mulheres podem ser pastoras de igreja? Existe alguma base bíblica? O que você acha, missionário Wagner Jesus? Olha, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro, a Bíblia não impede jamais ninguém, tá, que de verdade está capacitado para ele exercer. Pode ser homem ou mulher, tá bom? Não existe isso. Eu quero ler um texto bíblico, que esse texto e outros do tipo têm trazido confusão. Primeiro, para quem não investiga o contexto, porque você tem que estudar no contexto e não versículo isolado. Segundo, você tem que orar muito a Deus para você não causar obstáculo, impedir Deus de trabalhar através de quem Ele quiser, tá bom? Quem dera que todos os homens do planeta Terra, principalmente líderes, fizessem o trabalho que muitas mulheres que eu conheço fazem. E eu conheço mulheres que estão em liderança de igreja, irmão, que fazem coisa que muitos líderes de obreiro de igreja não fazem nem 10 centavos do que elas fazem, tá? Porque a Bíblia diz que a quem mais for dado, mais será cobrado, Lucas 12:48. Então tem gente que quem mais busca Deus capacita, pode ser homem ou mulher. Então não vá sair por aí impedindo a obra de seja quem for. Se você achar alguém em cima de um púlpito pregando, tá? É que nem um ditado que tem aqui no Brasil: quando tu achar um jabuti trepado, ou foi enchente ou mão de gente. Então quando tu encontrar alguém num púlpito, ora primeiro, para você não cometer uma blasfêmia, não está atingindo o próprio Deus, que às vezes colocou a pessoa lá. Às vezes não foi Deus, ela está lá na carne, é só por causa de dinheiro e outros motivos, menos Deus que colocou. Mas com certeza tem o joio e o trigo em todo lugar, tá bom? Então vai ter gente santa, cheia do Espírito Santo, homens e mulheres, que na Bíblia também tem mulheres, tá, que fizeram grandes coisas para Deus, e a gente não pode meter o dedão onde a gente não pode meter, já que a Bíblia diz, Hebreus 3:13, exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que ninguém se endureça pelo pecado. Então exortar quando está errado, é o papel da gente. Irmão, você não pode fazer isso, a Bíblia diz isso aí está errado, é outra coisa. Mas se você não tem certeza, porque não domina o texto, ou se Deus nunca te revelou acerca disso, porque o Deus da gente, Ele fala, viu? Ele se revela, irmão, Ele coloca quem Ele quer. Então nunca aponte um defeito em alguém, se você não tem certeza, ou então você pode estar blasfemando. Eu quero ver aqui 1 Timóteo 2, esse é um dos versículos que quando você não domina o contexto, você quer pôr obstáculo na obra de Deus. Não faz isso. Você quer impedir de pessoas que Deus quer usar de trabalhar. Cuidado. 1 Timóteo 2, 12. Não permito, isso aqui é Paulo dando ordem para a igreja. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. O que você acha que é isso aqui, irmão? Se você não estudar o contexto, tá bom? Você vai dizer, nenhuma mulher pode ensinar ninguém. Nenhuma mulher, por mais santa, mais cheia do Espírito Santo, mais seja cheia do chamado, da convicção, como serva, não pode liderar nada para Deus. Você vai cometer uma heresia. Aqui, se você não estudar o contexto sobre as mulheres dentro da Bíblia,
Não apenas aqui, para você entender que aqui está acontecendo algo. Por isso Paulo disse isso, que era um problema exclusivo da igreja de Corinto, para quem ele fala aqui, e também que podia estar acontecendo também aqui na Ásia, em Éfeso, que aqui é Éfeso, 1 Timóteo, onde ele escreve, onde Timóteo está, é Éfeso, que também está acontecendo. Então você tem que ter cuidado, porque, primeiro, o ensino, lá na Bíblia, irmãos, as igrejas eram nas casas. O evangelho da época de Paulo não tinha prédio como este, nem como os outros prédios que tem hoje para a igreja. Antigamente todas as igrejas eram feitas dentro de uma casinha. Por exemplo, eu tinha uma casa, está lá em Romanos 16, por exemplo. Se eu morasse naquela casa, dentro da minha casa, eu chamava meus vizinhos, minha família, mais um ou outro, e tinha ali uma igreja com 5 pessoas, 10 pessoas. Aquilo era uma igreja naquela época, era nas casas. E aqui em Romanos 16, que tinha uma casa onde Priscila, uma mulher, ela liderava a igreja, junto com o marido dela, você entendeu? Chamado Áquila. Paulo saúda Priscila e a igreja que está em sua casa. Toda vez que Paulo se refere, que ele se refere várias vezes a Priscila, nunca ele usa Áquila e Priscila, ele só usa Priscila e Áquila. Aqui, por exemplo, em Atos 19, tinha um pregador dos maiores possíveis do evangelho, chamado Apolo, e diz a Bíblia que Priscila e Áquila pegou o Apolo e levou ele para sua própria casa para lhe ensinar. É Atos 18, bem no final, tá bom? Para ensinar mais profundamente o evangelho. Então aqui esta mulher Priscila levou ele para sua casa. Então onde era que ela ensinava ele? Na igreja. Uma mulher ensinando um pregador veterano, que já era um missionário antigo, o Apolo. Então você tem que entender, irmão, que embora a Bíblia não usa o termo pastores para o termo mulher, pastora, que não existe mesmo essa expressão, é que nem a expressão fumar cigarro é proibido na Bíblia, embora não tenha o nome fumar cigarro, mas está lá, entendeu? Então, mulher na Bíblia, você vai ver muitas mulheres na Bíblia envolvidas num trabalho de ensino, tá certo? Então, quando ele diz que a mulher não deve ensinar e ficar calada na igreja, com certeza estava tendo balbúrdia, ou então mulheres ensinando errado, que Paulo queria com certeza que tivesse alguém mais capacitado do que elas para ensinar. Então deve ser isso, porque na Bíblia o dom do ensino, irmão, ele é um dom, de Romanos 12, 6 ao 8, é um dom do ensino. Então o dom quem dá é Deus. Ele não tem na Bíblia dizendo que Deus vai dar o dom do ensino só para o homem. Não vai atrás disso. Outra coisa que eu vou te falar, mulher pode ser pastora. Tem uma denominação aqui no Brasil, uma das maiores possíveis, que está no mundo inteiro, essa denominação, que eles não colocam pastora, agora que começou a colocar, mas antes não botava. Mas sempre eles enviavam missionárias, mulheres, para a África, para outros países, como missionária. Às vezes uma mulher sozinha ia daqui para um país para ser missionária. Agora tu sabe de onde vem a palavra missionária? A palavra missionária é o mesmo termo para o termo apóstolo, é a mesma palavra. Essa palavra missionário, meu irmão, foi os pastores dos Estados Unidos e da Europa que inventaram essa expressão, porque eles têm uma missão para ir onde Cristo está enviando. E na época que eles fundaram a expressão missionário,
eles mandavam era pastores treinados, pastores capacitados, cheios do Espírito Santo, homens ou mulheres, entendeu? Que já eram com o dom de apóstolo. Então hoje essa grande denominação não unge primeiro a mulher como pastora para poder enviar, mas diz, vamos embora ungir como missionário, irmão, isso é qual um mosquito engolir um camelo, que Jesus falava, que os fariseus faziam em Mateus 23, 24, qual mosquito engolir um camelo, viu? Quer dizer, você, por causa do barrismo da denominação, você envia uma mulher para ser missionária, lá ela é pastora, ela é aconselhadora, ela é mãe, ela sozinha às vezes passa fome no campo missionário, e às vezes aquele que enviou ela daqui para lá, não está fazendo como pastor, nem 10 centavos do trabalho que ela está passando lá, tá? Ela é tudo para aquele povo, muito mais do que muitos que estão aqui enviando. Irmão, cuidado, tem muita hipocrisia no meio das religiões, que até que dizem que serve a Deus, tá bom? Profetizar, Paulo diz, não quero que mulher não fale na igreja, fique calado. Então aqui, ó, por exemplo, ó, em Atos, no livro de Atos, tinha mulheres que profetizavam dentro das suas casas no culto, tá aqui, ó, Atos 21, 8 em diante. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós com ele estávamos. Chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, porque era uma igreja dentro da casa. Passou mais de 200 anos as igrejas nas casas, irmão. Só no ano 325, depois é que Roma liberou para construir prédios. Antes tudo era nas casas. Então, dentro das casas, Deus usava cada um com o dom que Deus dava. Podia ser mulher ou não. Olha aqui, mulher usada com dom, como profeta, dentro das casas, no culto, ó. Mulheres falando dentro do culto. Está aqui, ó. No dia seguinte, partindo dali, Paulo, Atos 21, 8. Chegamos a Cesareia, entramos em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele, quer dizer, ficou ali vários dias naquela cidade, e pregando naquela igreja, naquela casa daquele homem chamado Filipe, que era um servo de Deus, um evangelista. O verso 9, tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então tenha cuidado, meu irmão, aquelas mulheres com certeza eram muito usadas para ensinar, e para dizer, olha irmão, Deus está mandando eu ensinar isso para vocês. Então elas com certeza, nunca Paulo se chegasse a dizer, eu quero que tu fique calada, te cala, tu não pode falar, aqui só fala é homem. O cristianismo não tem isso, irmão. O cristianismo é Deus usar cada um que ele quer, não impeça ninguém, nunca, tá bom? Ore muito a Deus, porque tem muita mentira dizendo que é doutrina bíblica ensinada por aí, tá bom? E muita gente vai ter que pagar por cada coisa dessa no dia do julgamento. Vai haver um grande julgamento um dia. Pedro diz, vai ter o julgamento, primeiro começa por nós, primeiro pela casa de Deus. 1 Pedro 4, 17 em diante, cuidado com isso, tá bom? Envie essa mensagem para alguém, faça seu comentário, chame alguém, envie esse vídeo para alguém, te inscreve no canal, faça a sua pergunta, e vamos continuar na Escola Bíblica 24 horas. Ore por mim, estou orando por você. Deus te abençoe. Amém.